Muito bem, gente, estamos chegando aqui à nossa última aula dessa nossa primeira temporada do Projeto Crescer. Eu tenho a certeza de que você já foi muito abençoado aí com as aulas que nós tivemos até aqui, nas áreas que nós já abordamos até aqui e poder ouvir um pouco sobre essas áreas de crescimento que nós precisamos dar atenção na nossa vida. Nós falamos um pouco sobre o crescimento pessoal, ferramentas que a Dani nos trouxe, falando sobre identidade, propósito, como a gente pode avançar nisso, sabendo que Deus espera que a gente cresça nisso, mudando a nossa mente. Nós tivemos algumas ferramentas com a psicóloga, a doutora Fabiana, falando sobre o crescimento e equilíbrio emocional, falando dos pensamentos, do comportamento, do resultado disso tudo. Foi algo sensacional. E tivemos também com o Edmilson falando sobre o nosso crescimento na fé. Quais são as bases da palavra de Deus, os pilares da palavra de Deus no crescimento da fé. Se você não viu algumas dessas aulas, fica aqui o meu desafio que você volte lá no nosso canal, a playlist está ali, com essas aulas ali prontas para te abençoar e te dar essas ferramentas para você crescer em tudo, inclusive espiritualmente. E eu queria hoje fechar esse momento falando um pouquinho mais diretivamente sobre o crescimento espiritual. Ainda que todas as outras ferramentas elas sejam essenciais para que a gente cresça de maneira integral e com saúde em todas as áreas da nossa vida, eu preciso destacar para você que nenhuma delas terá de fato o seu resultado em sua totalidade se Deus não estiver no centro da sua vida. E o crescimento espiritual, ele pede de nós alguns passos que nos fazem sair do nosso estado que nos encontramos e enfrentar esses desafios, esses obstáculos espirituais, para que a gente venha a crescer em Deus. E de fato há uma batalha espiritual nesse sentido, porque nós lutamos contra nós mesmos, contra esse sistema que é o chamado de mundo, o próprio inimigo de nossas almas, Satanás, que fica sempre tentando causar situações para que a gente venha, na verdade, a nos distanciar de Deus cada vez mais. E nós precisamos urgentemente entender que Deus quer nos atrair para perto dele e nos fazer crescer. Sabe que tem uma frase ou um princípio que ficou muito estabelecido num livro do Max Lucado, que o livro dele chama Simplesmente Jesus. E nesse livro ele fala: Deus nos ama e nos aceita como nós somos. Ou seja, ele te recebe, te aceita, ele te ama exatamente como você é. Mas o seu amor por nós é grande demais para nos deixar como estamos. Consegue entender? Deus ele nos aceita, ele nos recebe, a própria palavra diz, né? Aquele que vier após mim, de nenhuma maneira eu o lançarei fora. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, do jeito que nós estamos, as condições que nós venhamos a estar enfrentando na nossa vida, o Senhor nos recebe em sua presença. Mas o seu amor por nós é tão grande que ele não vai permitir que a gente fique do mesmo jeito. Ele quer nos fazer crescer. E existe uma palavra-chave nesse processo de crescimento cristão que muda toda a nossa história, que é transformação de vida. Transformação de vida. Deus não quer dar um jeitinho em você. Deus não é martelinho de ouro, Ele não quer ficar lá só fazer um remendo em você. Não, Deus quer começar um processo de transformação de dentro para fora. E é por isso que essas dimensões de crescimento são tão importantes na nossa vida. E eu queria que você entendesse desde já, em primeiro lugar, meu primeiro conselho para você nesse processo de crescimento, assuma a responsabilidade pelo seu crescimento espiritual. Essa responsabilidade não é da igreja. Essa responsabilidade não é do pastor, glória a Deus. Ainda que nós tenhamos sim uma responsabilidade muito grande como igreja, como ministério pastoral, de oferecer para você um caminho, de apresentar para você ferramentas como essa, o Projeto Crescer, como os cultos que nós temos e tantas outras coisas que nós podemos oferecer como caminho e ferramenta para o seu crescimento espiritual. Mas o seu crescimento espiritual é uma responsabilidade sua. E a gente precisa assumir isso. Quando Josué está tendo uma conversa no capítulo 1 de Josué com Deus, olha só, Moisés tinha morrido. Moisés foi o maior líder que a Bíblia já apresentou
Ele conduziu o povo da escravidão do Egito até a entrada da Terra Prometida. Eram cerca de 3 milhões de pessoas. Então você imagina liderar uma multidão dessa num desafio tão grande como esse. E Deus usou Moisés de uma maneira poderosa. Só que agora Moisés morreu. E Josué estava assumindo essa responsabilidade. E nessa conversa que Deus estava tendo com Josué, Deus tinha uma preocupação de alertar Josué. Falou, olha só o que ele diz nos versos 7 e 8 de Josué capítulo 1. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie, olha a responsabilidade, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar, olha a responsabilidade, de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha, Deus estava ali motivando, sim, animando Josué, mas sem deixar de apresentar para ele a responsabilidade dele. Josué, é o seguinte, eu vou estar com você, eu vou te abençoar, eu vou ajudar você em todos os processos que você vai enfrentar na sua vida. Aliás, Deus chega a dizer para ele assim, olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas existe uma responsabilidade sua. Não se desvie dessa palavra. Medita nela dia e noite. Fala sobre essa palavra. Então, se tem uma coisa responsável que nós precisamos fazer acerca do nosso crescimento em todas as áreas, em especial no crescimento espiritual, é assumir essa responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de crescer. Porque quando eu deixo essa responsabilidade para terceiros, a gente nunca vai assumir a culpa de não estarmos crescendo. A culpa de eu não estar dando certo na vida é da empresa, o meu patrão não olha para mim, não reconhece o meu valor. O meu casamento não está dando certo porque o meu marido não olha para mim, não vê o que eu estou fazendo, a minha esposa não me ajuda e tudo mais. E assim em todas as áreas. A gente até coloca essa culpa na igreja. Minha igreja não está legal, a minha vida com Deus não está legal porque o meu pastor não está fazendo isso, aquilo, outro. E aqui que está a grande questão dessa responsabilidade. Eu fico transferindo a responsabilidade para o outro para que eu não tenha que trazer para mim essa sensação. E eu preciso urgentemente entender que a responsabilidade minha de crescimento em todas as áreas é responsabilidade minha. Segunda coisa que eu quero deixar para você que quer crescer espiritualmente e é inegociável, você precisa ter o hábito de uma vida devocional. Você sabe que aqui na Renovo nós temos as nossas lives toda manhã, às 6 horas, onde juntos nós fazemos uma devocional. E você precisa urgentemente entender o poder que há numa vida diária de devoção, de estar na presença de Deus, de ler a palavra do Senhor, de ter um tempo de oração você e Deus. Gente, isso é transformador na nossa vida. Eu sou cristão já há tanto tempo, e por muitas vezes eu ouvi pessoas falando assim, eu quero o poder de Deus, eu quero receber esse poder de Deus para isso e para aquilo e tal. Eu te pergunto, você quer poder de Deus na sua vida? E eu vou te responder hoje, vou te dar uma revelação sensacional aqui hoje. Não há nada mais poderoso na vida de um cristão do que uma vida constante, fiel, diária de devoção na sua presença. Nada nos dá mais poder dos céus para seguir em frente com sabedoria, com clareza, para onde nós vamos pisar, para as escolhas, para a tomada de decisões na nossa vida, do que uma vida diária de devoção na presença do Pai. O salmista ele dizia no Salmo 5, no versículo 3, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Aleluia! Portanto, você assumindo a sua responsabilidade de crescimento, você precisa colocar na sua agenda o tempo seu diário com o Senhor. Um tempo de conversa, onde você vai abrir o seu coração, onde você vai falar com Deus, onde você vai apresentar todas as suas causas diante do Senhor, onde você vai ler uma porção da palavra de Deus, ainda que pouca, mas todo dia, na presença do Senhor. Ter aquele tempo, de repente, onde você coloca o seu celular, o seu louvor preferido, para você ter aquele momento, de fato, de intimidade com Deus. E eu posso garantir para você que nesse momento Deus vai se revelar a você, Ele vai renovar o seu coração, Ele vai renovar suas forças e vai te fazer crescer cada dia um pouquinho mais,
cada dia um pouquinho mais. Não negocie esse tempo diário na presença do Pai. Se a gente quer crescer espiritualmente, isso é essencial em nossas vidas. Terceira dica que eu quero deixar para você, e penúltima, você precisa aprender o poder que há em confessar os nossos erros a Deus e a alguém de confiança. Olha, a palavra de Deus nos fala que quando nós, olha só, Provérbios 28, 13 diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E ainda Tiago 5,16 vai dizer, olha, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A questão aqui, gente, não é você sair abrindo o seu coração para todos e para qualquer pessoa, como muitas vezes a gente faz. Nas redes sociais a gente expõe as coisas, qualquer roda de amigos a gente chega e abre o nosso coração. Não. Deus tem alguém de confiança, alguém próximo de você, que já anda com Deus há mais tempo que você, para te ajudar, para estender a mão, para orar com você. Alguém que talvez já enfrentou, inclusive, as lutas que você enfrenta hoje e vai te ajudar a encontrar um caminho para você sair dessa. Isso é essencial para o nosso crescimento espiritual. A gente ter alguém que possa nos ajudar ali a apresentar o que ele já enfrentou, as lutas que ele já venceu na vida dele, seja no casamento, na área financeira, nas nossas lutas interiores, pessoais que a gente tem com a gente mesmo. Meus queridos, isso afeta todo mundo. Às vezes a gente acha que as lutas chegam só pra gente, né? Muitas vezes a gente acha, por que esses problemas só acontecem comigo? E quando a gente caminha com pessoas assim, que são maduras, que estão em Deus há mais tempo que a gente começa a perceber que todos enfrentamos as nossas lutas. E aí a gente se ajuda, a gente ora um pelo outro e então nós somos curados. Há um poder curador no confessar os nossos erros. Você sabe que as nossas maiores dores e maiores lutas, elas são do tamanho do nosso silêncio. Guarde isso, as nossas maiores dores, as nossas maiores lutas, elas são do tamanho do nosso silêncio. Quanto mais você se cala com relação àquilo que te faz mal, mais isso vai dominar você, mais isso vai te causar esse mal. Agora, quando a gente encontra caminho para confessar isso a Deus, alguém que nos ajuda ali a orar conosco, isso é libertador. Há uma cura, há um poder terapêutico no confessar os nossos erros e isso vai te levar, vai acelerar inclusive o seu processo de crescimento espiritual. E ainda, além de nós assumirmos a responsabilidade pelo nosso crescimento espiritual, além de nós cultivarmos um hábito diário de devoção, de vida devocional na presença de Deus, de apresentarmos nossos erros a Deus e também a alguém de confiança, deixe o Espírito Santo te encher a cada manhã, todos os dias. A palavra do Senhor vai nos dizer que em Efésios 5, a partir do verso 18, ele fala, olha, existem coisas que não vale a pena você se permitir. Paulo usa o exemplo aqui do vinho, ele fala, não se embriaguem com um vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixar-se encher é um convite diário ao Espírito Santo para que ele venha e faça parte das nossas vidas, para que ele venha e nos ajude de dentro para fora a transformar aquilo que de fato precisa ser transformado dentro de nós. O agente transformador de Deus em nossas vidas é o Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, ele é o amigo, ele é aquele que está em nós hoje e ele quer nos ajudar a encontrar esses caminhos para que a gente possa abandonar aquilo que não faz bem para a gente e a começar a construir novos hábitos, novos caminhos que nos vão fazer crescer e nos levar para mais perto de Deus a cada dia. E olha, gente, nenhuma outra ferramenta vai ser eficiente se nós não estivermos na presença do Pai e com a ajuda do Espírito Santo. Porque é Ele quem vai nos ajudar a colocar isso tudo no lugar. Sabe aquela vozinha que fica na gente ali muitas vezes, puxa, olha, você precisa melhorar aqui. Sabe aquela voz que muitas vezes lá dentro fala com a gente assim, olha, não foi legal isso que você falou, olha, não foi legal isso que você fez, vamos consertar isso aqui? É o Espírito Santo tentando nos ajudar a fazer crescer. Sabe aquela área que você sabe há tempos que você precisa abandonar? Aquela situação que você precisa pôr em ordem na sua vida?
que você sabe que está amarrando, que está puxando você para trás. Ao invés de te fazer crescer, aquela situação está lá, como que cordas presas aos seus pés e você tentando correr com esses pesos na sua vida. E é o Espírito Santo que vai te ajudar. Ei, abandona isso. Deixe a amargura de lado, deixe o orgulho de lado, joga fora essas frustrações do passado que ainda te prendem e vire essa página da sua vida e deixe eu te ajudar a construir algo novo. E Deus, através do poder do Espírito Santo, vai te capacitar todos os dias a enfrentar as crises que virão, porque elas continuarão vindo. As lutas continuarão chegando até nós, mas agora nós as enfrentamos de maneira diferente. Sabemos que não estamos sozinhos e as ferramentas que nós usamos não são simplesmente humanas, mas são poderosas em Deus para vencermos cada uma dessas áreas. Amém, gente? Que legal que você chegou até aqui com a gente nessa última aula, nesse último momento, nessa primeira temporada, né, do nosso projeto Crescer. Eu tenho certeza que você que acompanhou todas as aulas, foi muito abençoado em todas elas. E fica esse gostinho de quero mais. Logo, logo a gente volta com mais novidades nesse projeto Crescer, para que a gente possa continuar juntos, crescendo em tudo em nossas vidas e assim Deus sendo glorificado em nossa casa. Que Deus abençoe muito em nome de Jesus. Amém e amém.